Olá mais uma vez, estamos aqui continuando as nossas videoaulas, chegamos aqui à nossa 14ª videoaula do 8º ano e o assunto de hoje é o imperialismo. O imperialismo que vai ser a marca do século XIX e vai ser muito importante para a gente entender, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Então vamos lembrar aqui alguns conceitos que vão nos ajudar a entender o que foi o imperialismo e o que foi essa marca toda, esse peso todo que nós tivemos aí no século XIX do imperialismo. E a Primeira Guerra Mundial vai ser chamada a Guerra do Imperialismo também. Então é muito importante para a gente compreender esse século XIX e início do século XX. E o imperialismo ele vai começar justamente com a industrialização, justamente com a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial que tradicionalmente a gente fala que vai de 1760 mais ou menos a 1850, nós temos aqui então uma revolução industrial que está acontecendo. Ela começa na Inglaterra e depois se espalha por toda a Europa, mas essa revolução industrial vai transformar a lógica social, vai transformar a organização social na Europa e vai transformar também a relação que a Europa tem com os outros países do mundo, com o resto do mundo. Essa revolução industrial ela vai ser marcada justamente na sua segunda fase pelo que nós chamamos de neocolonialismo e imperialismo. O neocolonialismo e o imperialismo estão abraçados, estão ali de mãos dadas, não dá para a gente pensar uma coisa sem a outra. Então nós temos aqui alguns objetivos principais. O que o imperialismo e o neocolonialismo vai fazer? Ele tem como objetivo, então, a busca de mercados consumidores. Ele tem como objetivo a busca de matéria-prima. Então, uma indústria, um país que está se industrializando, ele vai precisar sempre de duas coisas. Ele vai precisar de mercado consumidor para vender os seus produtos e ele vai precisar de matéria-prima para conseguir sustentar a indústria, para conseguir abastecer a indústria e ela produzir mais produtos. Nós temos aqui outros objetivos que são aliados mais ao imperialismo, que é a questão do aumento da presença militar, do contingente militar e a aplicação desse excedente de capital, desse sobra de capital, desse lucro que os países industrializados e a indústria vão ter, principalmente nas colônias. Então nós vamos ter aqui um sistema que vai ser muito parecido com o colonialismo que a gente viu no século XVI, mas ele vai ter suas diferenças e é importante a gente conseguir compreender essas diferenças nessa aula aqui. Então nós vamos ter a colônia e nós vamos ter a metrópole. Da mesma forma que a gente olhou no colonialismo, a metrópole ela vai dominar a colônia e a colônia ela vai vender matéria-prima para a metrópole, para aquele país que está dominando ela na Europa. A metrópole vai comprar essa matéria-prima da colônia e ela vai vender produtos industrializados. Como a matéria-prima sempre vai ser mais barata do que o produto industrializado, é muito mais barato uma tonelada de algodão do que uma camisa de algodão, então nós temos aqui sempre o lucro indo em direção à metrópole. Essa é uma relação no qual a colônia sempre vai fornecer lucro para a metrópole e a metrópole sempre vai sair ganhando. A partir dessa relação, nós temos aqui a Revolução Industrial acontecendo e nós temos aqui o aparecimento de alguns fenômenos, de alguns conceitos que é bom a gente lembrar. Primeiro conceito que é bom a gente lembrar é o conceito de cartel. O cartel é a formação de um grupo de empresas para dominar um certo mercado. Então imaginemos então que as empresas inglesas querem dominar o mercado brasileiro. O que elas fazem? Elas combinam o preço entre si, elas combinam a divisão do mercado entre si e a partir disso todas elas saem ganhando. Quem sai perdendo é o consumidor brasileiro. Nós temos aqui os holdings, empresas que são controladas por diferentes empresas. Então, você tem uma empresa que é controlada por diferentes empresas, então você acha, por exemplo, que você está comprando marcas diferentes, mas essa empresa sempre pertence à mesma empresa. E nós temos aqui o trusting, que é a fusão de diversas empresas com o objetivo de aumentar a produtividade, mas também com o objetivo de controlar o mercado.
Nós vamos ter aqui também, nesse momento da Revolução Industrial, o estabelecimento de monopólios, principalmente monopólio na colônia, para você explorar os recursos minerais da colônia, para você explorar o ferro, para você explorar a bauxita, para você explorar aquilo que a indústria está precisando na colônia. Nós temos o oligopólio, que vai ser ali um conjunto de poucos fornecedores no mercado que combinam o preço entre si e a partir disso dominam o mercado. E nós vamos ter então, um capitalismo que é monopolista, um capitalismo que ele quer dominar o mercado e ele quer estabelecer monopólios. Ele quer fazer o controle de uma empresa ou de um grupo de empresas, um grupo pequeno de empresas. De toda maneira, a partir do momento que esse mercado é controlado, o que nós vamos ter aqui então são empresas que controlam e lucram a partir do mercado e os consumidores é que vão ser aqueles que vão ser menos beneficiados, aqueles que vão ser prejudicados. Esse capitalismo de monopólio, ele tem como característica o aumento da produção, por isso a necessidade de um mercado consumidor cada vez maior, e ele tem o acúmulo de capitais, e a partir disso nós temos uma geração de resultados que vai fazer um reinvestimento e para aumentar, um reinvestimento que vai tentar aumentar o lucro na colônia. Então coloquemos ali, por exemplo, o Brasil. Se a gente colocar ali no Brasil, nós tivemos um investimento inglês nas ferrovias brasileiras. Eles não estão investindo nas ferrovias brasileiras porque eles são bonzinhos. Eles estão investindo nas ferrovias brasileiras porque eles têm o interesse de melhorar o transporte das mercadorias no Brasil e a partir disso eles conseguirem mais lucro. Então, o que nós vamos ter aqui são uma primeira fase da Revolução Industrial, ali no século XVIII, nós estamos falando de 1750 que nós estávamos falando ali, e essa característica vai ser a fonte de energia principal, vai ser o carvão mineral. Uma segunda Revolução Industrial ali, na metade do século XVIII, na metade do século XIX, nós estamos falando em 1850, e vai ser a nova fonte de energia, vai ser o petróleo, e uma terceira Revolução Industrial que vai acontecer a partir do século XX, no qual nós vamos ter a introdução da energia nuclear. Nós estamos aqui então nessas duas fases aqui. Nós estamos principalmente nessa fase aqui, na segunda fase da Revolução Industrial, no qual a procura é por petróleo, borracha, minério de ferro, mas o petróleo vai ser o principal minério a ser procurado justamente porque ele é a fonte de energia prioritária agora, ele é a fonte de energia que vai ser utilizada para manter a indústria e para fazer o maquinário conseguir funcionar. O que nós temos aqui nessa fase do capitalismo, então? Nós saímos de um capitalismo comercial ou do mercantilismo que a gente tinha ali desde o século XV até o século XVIII. Nós vamos aqui para um capitalismo industrial nessa segunda fase. Esse capitalismo industrial ele vai ser marcado por um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento tecnológico, mas vai ser marcado pelo imperialismo e pela partilha da Ásia e da África que nós vamos estudar hoje. Então, seguindo essa fase, essa revolução industrial e essa nova necessidade das indústrias de terem cada vez mais mercado consumidor e cada vez mais matéria-prima, nós precisamos aqui que as potências se expandam para conseguir fornecer para a indústria delas a matéria-prima e o mercado consumidor delas. Então esse imperialismo ele vai ser estabelecido a partir de monopólios, a partir do estabelecimento de monopólios de capital. Ele vai ser estabelecido entre uma união entre bancos e indústria. Esses bancos vão fornecer o dinheiro e a indústria vai produzir. E a partir disso, nós temos aqui a exportação desse capital excedente para as colônias. A colônia ela vai fornecer o dinheiro, mas ao mesmo tempo ela recebe o investimento das metrópoles para ela conseguir fazer um básico de infraestrutura que eles necessitam, um pouco de infraestrutura, uma ferrovia, uma ponte que eles necessitam para baratear o custo das mercadorias. A partir disso, nós vamos ter então a partilha do mundo entre as chamadas potências europeias, que vão justificar essa partilha do mundo a partir do que eles chamam de missão civilizatória. Os países europeus vão dizer que eles vão ser a luz da civilização, as civilizações mais avançadas que existem, e a partir do momento que eles são essas civilizações mais avançadas, essas civilizações mais
mais educadas, mais de todo mundo. Eles estão ali fazendo um favor para o resto do mundo, ao ir ao resto do mundo, escravizar ou então colonizar o resto do mundo, porque eles estão trazendo ali a civilização, eles estão trazendo ali a educação, eles estão trazendo ali a luz da razão, a luz da sabedoria para essas pessoas, para o mundo. Essa é a missão civilizatória dos europeus. Eles estão aqui no mundo para educar o resto do mundo a ser civilizado como um europeu. Então, nós temos aqui um imperialismo e um neocolonialismo que vai ter duas características básicas. Nós vamos ter o domínio ou territorial ou o domínio econômico. O domínio territorial é um domínio direto, eles têm controle, eles são donos daquela região, daquele território, enquanto que o domínio econômico é um domínio indireto. Um domínio direto, territorial, seria as colônias que a Inglaterra, por exemplo, tem na África. Um domínio indireto, um domínio econômico da Inglaterra, é o domínio que a Inglaterra tem sobre o Brasil nessa época, por exemplo. Então, o que nós vamos ter aqui é uma grande diferença de que no colonialismo no século XVI havia um controle direto sobre o território, e esse controle era obrigatório sobre o território. Então, se nós tínhamos uma colônia inglesa, ela era uma colônia inglesa, a colônia francesa, ela era uma colônia francesa. Se a colônia fosse mudar de mão, precisaria de uma guerra, enquanto que no neocolonialismo, que vai acontecer na África e na Ásia, o que nós vamos ter aqui é um domínio que pode ser direto ou indireto, mas é sempre a expansão do domínio, a expansão da influência dessa potência que está tentando dominar uma nova região, que está tentando dominar ali economicamente ou territorialmente. E a partir disso, o que nós vamos ter aqui é a Conferência de Berlim como o ponto fundamental desse neocolonialismo, desse imperialismo. Nós temos as potências europeias passando por um raro momento de paz na Europa, e a partir desse momento de paz na Europa, o que acontece é que as guerras não estão acontecendo na Europa, elas estão acontecendo na África e na Ásia. As metrópoles elas estão em guerra, as metrópoles, as potências, elas estão ali em conflito entre si, mas esses conflitos não estão acontecendo na África. Eles estão acontecendo, não estão acontecendo na Europa, desculpa. Eles estão acontecendo na África, eles estão acontecendo na Ásia. E a partir disso, o que acontece é que eles vão sentar e vão tentar dialogar entre si. A Conferência de Berlim, que vai ser de 1884 a 1885, ela serve justamente para tentar evitar os conflitos entre as potências, e que a guerra que estava acontecendo na África e que a guerra que estava acontecendo na Ásia venha para a Europa. Então elas vão sentar na mesa, todas as potências vão sentar na mesa e vão dialogar como é que elas podem dividir o mundo entre si. Parece bizarro, mas é exatamente o que aconteceu. Então nós temos aqui uma conferência no qual as potências estabeleceram: se você já ocupou aquele território é seu, mas você precisa dar espaço principalmente para aqueles novos países que estão surgindo na Europa. A Alemanha, que acabou de se unificar, a Itália, que também acabaram de se unificar, chegaram atrasadas nessa partilha da África, nessa partilha da Ásia. E nessa Conferência de Berlim aqui, elas estão pretendendo então a conseguir mais espaço, conseguir mais colônias, tanto na África como na Ásia. Esta Conferência de Berlim, então, vai mudar a lógica da ocupação europeia na África. Se antes nós tínhamos uma ocupação da África que era do litoral da África, no qual nós temos aqui uma ocupação pontual do litoral inteiro da África, agora o interesse da Europa não é ocupar o litoral, não é ter o controle econômico, principalmente comercial da África, é ter o controle sobre os recursos minerais. Vamos lembrar, Revolução Industrial, precisa de mercado consumidor e matéria-prima. No caso da África, ela é fornecedora de matéria-prima. Até hoje, a África e a América Latina são os principais fornecedores de matéria-prima do mundo. Então, a África vai se tornar o grande fornecedor de matéria-prima do mundo neste momento. E a matéria-prima da África está no centro da África. Então a Europa está interessada em ocupar o centro da África, em ocupar a África totalmente, integralmente do seu território. O que nós vamos ter então é uma divisão que vai ser feita na África,
essa divisão que nós estamos vendo aqui. Perceba que as linhas retas nessa divisão aqui, o que significa que eles literalmente jogaram um mapa na mesa e passaram uma régua no mapa. Essa régua no mapa ela não respeitou relevo, ela não respeitou a cultura, ela não respeitou o território das tribos que antes existiam aqui na África. Então, o neocolonialismo ele vai estabelecer um novo problema. Nós temos aqui, por exemplo, uma tribo que ficava nesta fronteira aqui. Nós temos aqui tribos que foram divididas, porque a colônia, essa daqui era a colônia de um país, essa daqui era a colônia de outro país. Nós temos ali tribos nesse mesmo território aqui que eram inimigas e agora são obrigadas a conviver. E o que vai acontecer é quando essas colônias se tornam independentes, nós vamos ter uma onda de guerras civis por toda a África, porque essas questões que antes existiam na África, esses conflitos entre essas tribos que existiam antes na África, agora vão ser abafados pelos colonizadores europeus, que vão obrigar todo mundo a conviver em si. A partir do momento que os colonizadores europeus saem, o que acontece é que essa panela é aberta, a panela de pressão estoura e nós temos uma guerra civil por toda a África. A divisão, então, vai ficar mais ou menos assim. Nós temos aqui em azul os territórios da França, em vermelho os territórios da Inglaterra, a Bélgica aqui controlando o centro da África, a Itália controlando aqui alguns territórios e a Alemanha controlando também alguns territórios. Como falei, eles chegaram atrasados e os colonizadores originais da África, a Espanha e a Inglaterra ainda mantendo, a Espanha e Portugal ainda mantendo aqui algumas colônias no litoral. Mas tirando isso, nós vemos aqui que é um mapa que é basicamente dividido entre França e Inglaterra, com algumas colônias da Alemanha e da Itália que chegaram atrasadas nessa divisão. Nós temos aqui então que logo antes da Primeira Guerra Mundial, em 1914, todas as regiões coloridas do mundo aqui eram colônias diretamente controladas pelas potências europeias. Então, o mundo é dividido e o mundo é dividido entre as potências europeias que passam a enriquecer da exploração que elas faziam dessas colônias. Os países da Europa hoje são ricos, hoje tem a infraestrutura que você vai lá olhar, olha como é que o país é organizado, olha que ponte maravilhosa, olha que cidade toda construída, toda planejada, olha que coisa maravilhosa. Tudo isso foi feito com o dinheiro da exploração destas colônias. Tudo isso foi feito com o dinheiro que eles fizeram explorando a África, tudo isso eles fizeram com o dinheiro explorando ali as colônias da Ásia. Então nós temos ali uma Europa que se enriquece, se torna a potência mundial, se torna aquela que vai controlar o mundo, mas a um custo. Os países da África e os países da Ásia vão ser aí roubados até o último grãozinho dos seus recursos minerais nesse momento de colonização, nesse momento de neoliberalismo e de imperialismo, que está interessado em recursos minerais, África, e mercado consumidor. Mercado consumidor, no caso, as colônias da Ásia e a América do Sul. A partir disso, nós temos aqui, por exemplo, países como a Inglaterra tentando fazer ali uma infraestrutura básica da África. A Inglaterra vai ter ali a grande empreendimento de fazer ali uma linha ferrovia, uma linha de transmissão de telégrafo do Cairo até a cidade do Cabo, o que iria do norte da África até o ponto mais ao sul da África, ligando totalmente a África e estabelecendo o controle da Inglaterra sobre a África. As potências, então, elas vão brigar entre si para tentar estabelecer cada vez mais a sua influência, o seu domínio sobre essas colônias e sobre os territórios em volta dessas colônias. E a Ásia, ela vai ser o palco de grande parte dessas disputas, justamente porque a Ásia também vai ser um local no qual nós vamos ter bastante resistência a essa dominação europeia. A Índia e a China são os países que tradicionalmente foram os países mais ricos do mundo e os países mais importantes, de maior avanço tecnológico do mundo durante quase toda a história da humanidade. E agora eles ficaram para trás por causa da Revolução Industrial e eles estão ali correndo o risco de ser dominados e vão efetivamente ser dominados pelos países europeus.
Então nós temos aqui, na exploração da Índia e da China, uma exploração que vai encontrar bastante resistência, uma exploração que vai olhar principalmente aqui para a Inglaterra, que vai tentar controlar a Índia e a China, e a Inglaterra vai tentar controlar justamente pelo mercado consumidor deles, mas também pela capacidade de produção que a Índia e a China tinham, a capacidade de produção de matéria-prima. No caso, por exemplo, da Índia, nós estamos falando aqui do algodão, do chá, do ópio. No caso da China, o estabelecimento de comércio. Eles comercializavam não só o ópio, mas também produtos tipicamente chineses, como a porcelana e a seda. Agora, o que nós temos aqui então são dois países que tradicionalmente são os líderes do mundo. A China hoje está voltando a ser a grande liderança econômica mundial, a grande liderança mundial, e nós temos aqui uma resistência. No caso da Índia, por exemplo, a Revolução dos Cipaios. Em 1857, nós temos aí os indianos ali se revoltando contra os ingleses, mas principalmente pelo fato dos ingleses não quererem aceitar e não quererem respeitar a cultura indiana, principalmente a questão da vaca e a questão do simbolismo que o bovino, que a vaca tem dentro da cultura indiana. Então, nós temos ali os ingleses desrespeitando a cultura indiana, e a partir desse desrespeito à cultura indiana nós temos uma revolta que vai se espalhar por toda a Índia contra os comerciantes, contra os ingleses que haviam se estabelecido e dominado economicamente a Índia. Da mesma maneira, na China nós vamos ter a Guerra do Ópio. Para controlar a China, o que a Inglaterra fez foi vender o ópio. O ópio é uma droga. É uma droga como crack, uma droga como a cocaína, uma droga pesada que praticamente destrói o organismo da pessoa. Deixa a pessoa extremamente viciada, deixa a pessoa extremamente dependente, vicia muito rápido e destrói rapidamente o organismo da pessoa. A pessoa fica dependente e ela fica destruída pelo ópio, que ela não consegue pensar em mais nada. Essa guerra do ópio foi, então, as pessoas que, vendo que a China havia sido entorpecida, a China havia sido ficado drogada e foi destruída pela droga, para que os ingleses conseguissem conquistar e dominar, colonizar o país. Nós temos aqui então os Boxers ali tentando valorizar a cultura chinesa, mas tentando ser contrários ao domínio da Inglaterra. Nós temos um movimento nacionalista chinês que depois vai ser muito importante para o momento que a China vai viver no século XX. O que nós temos aqui então é um conflito que foi vencido por os ingleses, mas é um conflito que vai durar. Um conflito que vai permanecer na China por muito tempo, justamente porque o ópio ele vai ser algo muito visível, ele vai ser algo que vai ficar muito frequente dentro da cultura chinesa. Esse olhar sobre o drogado, esse olhar sobre o dominado, que até hoje tem um peso muito grande na China. Na China isso praticamente se tornou um tabu. E a partir desse tabu aqui, não se coloca na China, se você olhar os filmes chineses, não há uma figura de um chinês que é vencedor, não é uma figura de um chinês numa série chinesa que se coloque que aquela pessoa é o grande herói ou é aquela pessoa que vai ser vencedora a partir do momento que ele se meta com drogas. A droga vai ser um símbolo da derrota, vai ser um símbolo da submissão na China a partir desse momento aqui. O que nós vamos ter então são os países da Europa dividindo o mundo, e essa divisão do mundo vai beneficiar a eles. Eles vão comprar matéria-prima do resto do mundo, principalmente da África e da Ásia, e vão vender produtos industrializados, assim garantindo sempre que eles vão ter lucro e assim garantindo sempre que eles vão ter uma dominação, seja essa dominação territorial ou uma dominação que seja política, que seja uma dominação econômica sobre estas colônias. Então o imperialismo ele pode ter uma dominação que seja direta, territorial, ou uma dominação que seja indireta, econômica, mas em si é uma ideologia que quer dominar.
Ela pode ter suas justificativas, essa missão civilizatória que nós colocamos aqui, mas ela vai ser a marca do século XIX e também vai ser aquela que vai causar a Primeira Guerra Mundial, então se torna muito importante para nós conseguirmos compreender ela para nossos futuros estudos, para nossos outros capítulos. Desse capítulo aqui sobre o imperialismo e sobre o neocolonialismo da África e da Ásia, nós ficamos por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, faça o seu comentário, me mande um e-mail, eu respondo o mais rápido possível. Desse capítulo, então, nós encerramos. Até mais, até a nossa próxima videoaula.